Todo mundo tá careca de saber o que é Scooby-Doo. Geral conhece esses personagens, não importa a idade, porque é um desenho antigo pra caramba que tá se revitalizando o tempo todo. De tempos em tempos sai uma série animada nova aí, e tem o fato de que, fora 2024, teve pelo menos um filme animado do Scooby-Doo em todos os anos desde 98. O sucesso era tanto que lá no começo dos anos 2000 aconteceu os filmes clássicos live action, que muita gente lembra com carinho, e realmente são filmes muito bons. O problema é que o segundo filme, o Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, não teve uma bilheteria tão legal assim. Pelo menos não como os caras lá estavam esperando. E como toda essa indústria gira em torno de fazer dinheiro, eles não quiseram fazer um terceiro filme. Mas a franquia Scooby-Doo é famosa demais pra deixar na geladeira por muito tempo. Então, uns anos depois, a Warner Premiere apareceu e decidiu meter a mão na massa. A Warner Premiere é uma divisão da Warner que foca exclusivamente em produções pra home video. Sim. Home video. Péssimo sinal. Não, nem todo filme home video é ruim não, tá? A Disney tem vários lançados pra home video que são muito bons. I don't want you talking with him. I want to talk with him. É um sinal ruim porque significa orçamento de pastel. E com o orçamento de pastel você não consegue roteiristas de primeira, nem atores de primeira, nem um CGI muito bacana. Vocês lembram do filme do Ben 10 pro home video? Então, Scooby-Doo O Mistério Começa foi produzido para ser lançado em home video ali em 2009, mas ele estreou um pouco antes na Cartoon Network logo para a grande audiência. O filme tem dois objetivos principais, que é dar uma origem para os personagens, né, como o título sugere, já que isso nunca foi muito bem definido e os personagens existem desde os anos 60, né, então é legal trabalhar isso. E também tenta renovar a fanbase de Scooby-Doo, né, mirando num público mais jovem, criança mesmo. E a gente sabe que é mais fácil agradar criança, dá pra ver isso durante o filme. Vamos lá, o filme já começa como? Com o Salsicha dando uma de Peter Parker e quase perdendo o ônibus. E depois não tem lugar pra ele sentar e fazem ele tropeçar do nada também. Eu não digo que foi uma cópia porque a cena do Homem-Aranha ficou bem famosa, mas uma inspiração parecida demais ali foi, hein? Inclusive o Fred é amigo do cara que derrubou o Salsicha. Sim, eles fizeram essa atrocidade. O Fred não é mais loiro. E ele até repreende o suposto amigo dele. Ó, o roteiro deixando uma pista de que ele anda com os arrombados, mas ele não é um arrombado. Não totalmente, pelo menos. O Salsicha encontra um assento livre do lado da Velma, que tá levando um puta trambolho científico pra aula. Quer dizer, ele não acha um assento livre, né? Ele olha pro assento e claramente vê que o bagulho tá lá. E mesmo assim ele tenta sentar. E aparentemente a Velma não tem ninguém pra conversar em casa ou fora dela, porque é só o Salsicha perguntar o que caralho era aquilo, e ela começa a tagarelar pra cacete uns termos científicos que o roteirista colocou aqui pra fazer ela parecer super inteligente. Tanto que o Salsicha não espera nem 5 segundos pra sair de perto dela e ir sentado do lado da Daphne, só que passando por cima dela de uma vez só. O Salsicha ainda puxa um sanduíche cheio de gororoba que deve dar uns 3 tipos de câncer diferentes. E a Daphne fica com nojo e vai sentar em outro lugar, caindo do lado da Velma, que estranha que o Salsicha se transformou numa garota, e então decide recomeçar o seu monólogo sobre a sua invenção. A Daphne vai até sentar em outro lugar depois disso. E a gente percebe o quanto o Salsicha é inteligente, porque foi sentar logo com a Daphne, passando por cima dela pra facilitar que ela levantasse, por conta do nojo do sanduíche, deixando o assento todo pra ele, enquanto ele poderia ter sentado nesses outros assentos livres, mas aí ele teria só metade do banco pra ele. É o maior gênio incompreendido dessa franquia, não tem nem como. E tá apresentado os personagens, menos o Scooby, é claro. Inicialmente, pelo menos, a gente vê eles sendo completamente diferentes um dos outros, o que é um ponto positivo. A parada que a gente quer ver no filme é como esse bando de adolescente que já nem parece tanto adolescente, né, mas beleza? Que são tão diferentes uns dos outros, vão se tornar amigos tão próximos a ponto de sair pelo país resolvendo mistérios como nas últimas décadas. Então, pra uma cena de introdução, tá sendo bem funcional. Na escola, o Salsicha se lembra que tá em um filme infantil, então ele faz uma atrapalhada lá com a lata de lixo, deixando o zelador puto indo parar diretamente na sala do diretor, que conversa com ele e diz que percebeu que o moleque é meio solitário e que devia fazer amigos, ou achar um hobby, como colecionar selos. Guarda essa informação aí, vai ser importante. Corta pra uma feira de adoção, onde a gente conhece o Scooby-Doo desse filme. E sim, ele é bem mais feio do que os filmes originais. Eu nem falo do design, eu falo pelo CGI mesmo. Dá pra reclamar? Nem tanto, porque como eu disse, orçamento de pastel e uma Coca Zero de latinha. Então com o que eles tinham, eles fizeram algo legal? Até que sim, mas não dá pra dizer que não é falso. E não, ninguém questiona o fato dele falar. E tá certo, não tem que questionar mesmo. Acontece que o Scooby é que nem o Salsicha, um isolado que ninguém quer. Ele é um cachorro muito grande e muito agitado, e ele tá louquinho pra ter uma família. Só que quando consideram adotar ele, ele já pula lambendo o cara e assustando os adotantes, que recuam na hora. Depois disso botam ele numa gaiola que o coitado nem cabe e levam embora pra tentar de novo outro dia. Só que o motorista é um asno, porque ele decide desviar de uma obra na pista no último segundo, fazendo com que a gaiola do Scooby caia pra fora. Eu estipulo
mesmo 90% de chances desse cara ter feito isso de propósito. E agora o Scooby tá sozinho na estrada e vai ficar vagando por aí sozinho. Naquela noite o Scooby acaba encontrando um cemitério, onde uma tempestade começa a se armar. Cai um raio e 2 fantasmas de CGI duvidoso saem de seus túmulos. O Scooby tem uma reação clássica que fica estranha por conta do CGI fraco e sai correndo sem rumo de tanto medo, porque ele é cagão, né? O Scooby acaba invadindo um quintal e entrando num porão de uma casa. Só que pela ironia do destino, esse porão é na verdade o quarto do Salsicha. E vai lá com a tio bagunçado em Salsicha. Beleza que o meu fica desorganizado às vezes, mas isso aí é exagero. O Scooby cai em cima do Salsicha, que por algum motivo dorme todo coberto, dessa forma toda estranha aí, parecendo um fantasma. Se você dorme todo coberto assim, você já tá meio morto. Os dois se assustam e por alguns segundos o Scooby vira um molde de verdade debaixo do cobertor. Mas depois eles ficam mais tranquilos. Ô, parou aí, Scooby, que é isso? Que é isso? Fui pra criança, calma aí. Os dois fazem amizade e o Salsicha decide adotar o Scooby. Assim do nada mesmo. Entrou pela minha janela, sentou na minha cama, já é da família. E depois rola uma montagem de umas cenas dele sendo amigos e se divertindo. E tudo isso deve ter acontecido logo no dia seguinte, porque o Salsicha tá com a mesma roupa em todas elas. E dá pra ver que não é a roupa que ele costuma usar. É uma das diferenças desse filme. Na maior parte dele, os personagens não usam as roupas clássicas, enquanto na duologia original era o tempo todo. Depois eu comento mais sobre isso, mas eu já adianto que eu não gostei. No outro dia de aula, por algum motivo, o Salsicha decide levar o cachorro junto ao invés de deixar ele em casa. E saca só o disfarce do maluco. Ele pode até não estar bem disfarçado, mas ele tá no drip. Só que a galera desse filme é mais cega do que a galera do avião do primeiro filme. E não percebem o cachorro andando em 2 patas de capuz ali. Novamente o Salsicha sofre bullying. E o Scooby não vai deixar barato. Ele anda por debaixo dos bancos e morde o tornozelo do bully do ônibus. E isso desencadeia uma série de acontecimentos envolvendo o quarteto de humanos principais, que faz com que o motorista tente intervir, mas ao fazer isso ele deixa de prestar atenção na estrada e bate o ônibus num mastro, que cai e fode com o carro novo do vice-diretor. E esse vice-diretor é bem mais pavio curto do que o diretor. Os 4 vão parar na detenção, mesmo que a culpa não tenha sido deles, né, mas beleza. E o Scooby fica amarrado lá numa árvore até o Salsicha sair. Na biblioteca eles não vão poder fazer porra nenhuma durante 2 horas, fora ler algum livro. Todo mundo fora o Salsicha tá com um livrinho ali para ler. Ele mesmo repara que todos estão com livros de mistério. Nessa hora o Fred já começa a ficar de olho na Daphne e pede desculpa por ter caído em cima dela durante a confusão. Mas a Velma percebe que ele só tá querendo descolar um pedacinho da bonitinha ali e exige que ele se desculpe pelo projeto dela que foi destruído na bagunça. Isso gera uma mini discussão ali que acaba com o Fred mandando essa pedrada. Aí, na boa, vamos catar coquinho. E depois dando um spoiler do final do livro que a Daphne tava lendo. Outra tempestade começa lá fora, afetando até a eletricidade e a temperatura da escola. Do nada os livros das estantes começam a voar loucamente e quando param, um livro específico cai na mesa dos moleques. E deles surgem os mesmos fantasmas que o Scooby encontrou no cemitério. Os moleques já metem o pé, logicamente. Olha o Fred safado, não perde uma. E acabam invadindo as gincanas que tava tendo naquela tarde. E os fantasmas acabam estragando tudo. Não que fosse grande coisa, já que tinha só isso aí de gente. O orçamento não deu nem pra pagar mais figurante pra quadra. Fica geral preso lá dentro. E do nada aparece um maluco lá com um visual que você encontra em qualquer loja de fantasia por aí. Ele exige que todo mundo saia da escola e se alguém ficar vai ser amaldiçoado. Corta pra todo mundo saindo lá fora. O corno do vice-diretor culpa os 4 moleques por essa coisa toda. Ele acha que foram eles pra se vingarem pelo castigo. Mesmo que não tenha a menor chance deles terem feito tudo isso nos 5 minutos que eles ficaram de detenção. Mas discutir com o velho não leva a nada mesmo, então eles levam a culpa e uma suspensão de brinde nos beijos. Os moleques agora estão cagados de contar pros pais que foram suspensos, mas o Salsicha lembra que o Scooby já viu os fantasmas e pode ajudar a limpar a barra deles. O cachorro tá até enterrado por medo da chuva. E naquela mesma noite o Scooby leva eles pro cemitério de onde os fantasmas vieram. E nessa cena a Velma comenta sobre uma inundação que teve a Mocota, onde a represa da cidade estourou e acabou com tudo, fazendo com que uma nova Vila Legal, que é o nome da cidade, tivesse que ser reconstruída em cima da antiga. E vários túmulos daquele cemitério são de pessoas que morreram naquele evento. Eles então descobrem o nome dos 2 fantasmas, mas percebem que haviam 3, né? Mesmo que só tivesse 2 túmulos ali. No dia seguinte eles se reúnem na casa do Salsicha. Para receber seus novos colegas, o Salsicha e o Scooby limpam o quarto e fazem os biscoitos lá. Que quando a galera chega e provam, ele revela que é feito de comida de cachorro. Os caras deram uma origem até pro biscoito Scooby, muito foda. Velma já chega mostrando que descobriu quem eram os fantasmas. Ela conta que eles foram os fundadores da escola, e que eles enterraram uma cápsula do tempo lá também. Só que quando a inundação veio, levou a antiga escola e eles foram juntos. Aí eles decidem esperar ficar de noite e invadir a escola, tudo pela investigação, né? O Fred já chega e tenta fazer a divisão pra ir sozinho com a Daphne, mas as meninas já veem problema no plano. Você queria ir só com a gatinha. No fim eles vão é tudo junto mesmo. E na quadra, usando uma luz negra, a Velma encontra uma coisa seca bem suspeita lá no chão, no lugar de onde o terceiro fantasma apareceu. E como ela é uma super nerd inteligente, ela anda com lâminas e um microscópio na bolsa, né? E ninguém vê esse manequim possuído aí se aproximando, né? Banda de cego. E na hora de fugir aparece outro. E o Fred já chama pro X1.
As meninas conseguem se esconder em uma fantasia de cavalo, foda-se. E o Scooby e o Salsicha se escondem num refrigerador, onde a fantasma tranca eles lá. E tem essa cena aí com olhos de CGI que é tenebrosa. E lá fora os fantasmas cometem um ataque terrorista, assim, bem de leve, explodindo os vidros da escola, tudo. E só no dia seguinte eles se encontram de novo. Eles nem sabiam se os outros estavam bem, foram pra casa e é isso aí. Inclusive eles só lembram do Salsicha e do Scooby agora. E lá estão eles dois, pegos pelo vice-diretor novamente. E a Velma diz que a parada branca lá era um resíduo químico que fazia fumaça. Ou seja, aquele show de fumaça todo era falso. E aquele maluco não deve ser um fantasma. E eles acham que isso é o bastante para limpar a barra deles. Não deve ser. E como vai ter uma cena dos personagens conversando agora, o Scooby sai de cena pra não estourar o orçamento. Aí rola uma cena de companheirismo onde o Salsicha tenta levar toda a culpa sozinho, pros amigos não se ferrarem. Mas eles se entregam junto porque a amizade é uma coisa linda. E aí eles são expulsos. É foda. Então o Salsicha bota a cabeça pra funcionar e começa a avaliar os possíveis suspeitos, começando com o zelador que já tinha declarado odiar esse emprego e essa escola. E a bibliotecária, que é revoltada igual. Com os suspeitos que o Salsicha trouxe pra parada, eles decidem que vão invadir a escola, só que durante o dia dessa vez. E disfarçados. Então a Daphne usa suas habilidades teatrais e mete um visual novo na Velma pro disfarce. Inclusive nessa cena aí a Velma revela que acha o Fred bonitinho. E a Daphne não gosta, né, porque ela tá querendo também. Mas aí eu me lembro lá do filme original, onde tem aquele arco da Velma querendo ser valorizada e acreditada pelas ações da equipe, mas sempre fica de escanteio. E esse arco dela naquele filme fica dando umas voltas estranhas e pode ficar parecendo que estavam tentando desenvolver o Fred e a Velma como um casal, embora cada um já tivesse outro interesse amoroso no filme. Eu falo sobre isso no vídeo do primeiro filme, vai lá ver depois. Obrigado. Aí os moleques ficam babando pelo disfarce da Velma, até o cachorro fica afim. E então os outros se disfarçam e partem pra missão. Velma vira a patricinha genérica ou sei lá o que, o Fred vira um aspirante rapper, a Daphne vira uma gótica zona e o Salsicha e Scooby viram duas latas de lixo. Isso aqui é bom pra cacete. E quando o vice-diretor aparece, eles não têm escolha a não ser se beijar ou se joga no chão. Realmente, não tinha outra possibilidade. Salsicha e Scooby seguem o zelador totalmente discreto e ficam lá de vigia pro Fred e pra Daphne entrarem no porão atrás dele. E lá tudo que eles descobrem é que o zelador usa aquele espaço pra gravar um vídeo de audição pra um programa de dança lá. A Velma se meteu aí dentro pra investigar a bibliotecária. Na teoria precisaria de uma chave pra entrar aí, né? Mas pela conveniência do destino tava aberto. Aí a véia puxa uma faca do nada e declara ódio contra a escola, enquanto a Velma tá ali super escondida. Todo esse drama era pra abrir uma carta e falar que ela conseguiu um emprego em uma universidade e não tem mais que ficar ali. Aí na hora da fuga a Velma convenientemente esbarra nos livros e acha uma pista. Eles se reúnem e a Velma conta que o livro é de uma coleção de sobrenatural. Não, porra, não é esse não, caralho. Uma das edições desse livro é especificamente sobre levantar os mortos. Lembra lá na detenção que caiu um livro aleatório na mesa dos malucos? Então, e também isso de livro mágico também soa meio de repetição, né? Porque no Scooby-Doo 2 também teve um livro mágico desse. O histórico de quem pegou o livro revela que a última pessoa foi o vice-diretor lá, o que é bem suspeito. Engraçado como um livro aleatório desses que tava aí pegando poeira numa escola aleatória realmente funciona. A gangue decide investigar o velho invadindo a casa dele. Essa é a versão da turma que mais gosta de invadir propriedades, hein? Só que pra chegar lá eles precisam de um transporte. E vocês já sabem onde isso vai chegar, né? Só que ninguém ali tem carteira de motorista, exceto o Salsicha, que revela que tem porque ele repetiu de ano 2 vezes. Então ele é mais velho e pode dirigir. O que leva a gente a pensar que essa galerinha aí tem no máximo 15 anos. Tá bom. Eles vão pegar um dos carros do pai da Daphne pra ir. E então combinam de se encontrar na casa dela depois que os pais deles forem dormir. Não dá pra tancar esse bando de adulto aí de 20 e tantos anos falando isso. Ah, e os fantasmas estavam lá espiando eles também. E a Daphne é ricona, né? E tem uns carros da hora. Mas o carro que o pai vai deixar pra ela é a van velha do jardineiro. E não é nem pra Daphne aprender a ser humilde, porque o filme todo ela age como uma pessoa normal, bem gente boa. Então o pai dela não quer dividir a fortuna mesmo. Mas no fim, foda-se, porque é a fodenda máquina do mistério. Versão beta ainda. Mas tá valendo. Aí a gente vê que o Salsicha não sabe dirigir direito. Não sei como ele conseguiu tirar a carteira. Duvidar é falso, porque ele tem uma baita dificuldade pra andar com esse negócio. Aí tem uma cena deles trocando ideia no caminho pra desenvolver um pouco a amizade dele. Aí eles chegam na casa do velho e o Salsicha tem o primeiro surto de lucidez desse filme e percebe que ficar invadindo a casa dos outros pode dar merda. E lá dentro eles se dividem pra procurar a pista. Da hora que eles saem conversando normalmente, sendo que o velho pode muito bem estar ali dormindo do lado. Os fantasmas aparecem e possuem os aviões de brinquedo. E mesmo que fossem apenas decorativos, os aviões agora voam, atiram e conseguem ficar parados no ar. Os outros encontram o livro e descobrem que o velho tá atrás da cápsula do tempo lá dos fundadores da escola, que tá debaixo da escola atual por conta da inundação. E quando eles estão metendo o pé fugindo do avião, o terceiro fantasma lá aparece de novo e bota eles pra dormir com uma latinha de spray. Eles acordam na escola com um puta buraco no meio da quadra, que dá acesso à antiga escola. E é tão
tão fácil assim acessar a antiga cidade que eu imagino que essa vila legal aqui seja que nem a Gotham lá de Lego Batman, que não tem nada embaixo, tá ligado? É só umas placas de Lego e depois o vazio. A parada é a seguinte, o vilão sequestrou o Scooby e vai usar ele de chantagem pra fazer os moleques descer lá embaixo e encontrar a cápsula do tempo. E ele também não é o vice-diretor, que também foi sequestrado ali, ó. E a gangue declara amor ao Scooby e vão fazer isso por ele. Que é estranho porque eles quase não interagem com o cachorro no filme, mas beleza. Lá embaixo tá tudo sujo, cheio de rato e cobra. Aí o Salsicha quase mata a Velma derrubando uma parede nela. Tudo pro Fred salvar ela e ter mais uma cena sugerindo esse casal que nunca vai acontecer. E então eles fazem um plano aí pra capturar o Mano e se livrarem da culpa toda. Eles chamam o Mano e dizem que acharam a cápsula, mas que ela é muito pesada e que precisam de ajuda. E o Mano é idiota o suficiente pra descer lá com o livro e ser pego por um carrinho da biblioteca. Ser levado pelo recinto tomando quadrada na cara. Perdendo o livro e sendo todo molhado porque mais uma vez o Salsicha decide abrir uma porta e de lá vem água pra cacete. O vilão consegue se soltar e a cápsula aparece na frente dele. Veio com água e foda-se. Os fantasmas aparecem e os moleques metem o pé. O Salsicha ainda tem a capacidade de quebrar os óculos da Velma e agora fica pra ele ler o feitiço pra fazer os fantasmas voltar pro túmulo. Aí quando o Salsicha consegue achar um feitiço, era o feitiço errado. O moleque só faz merda. Mas depois ele faz o feitiço certo e geral volta pra debaixo da terra. Aí do nada o maluco puxa uma banana de dinamite. Do nada. Mas o Scooby conseguiu se soltar e aparece pra dar o golpe final e prender o cara. A identidade do vilão é revelada como sendo o diretor. E o cara queria a cápsula do tempo porque tinha uma carta com um selo que tinha o erro de impressão. Lembra lá que o hobby do cara era colecionar selos? Foi por isso toda a treta do filme inteiro. Por um selo. Beleza que ele fala que é o selo mais raro do mundo. Deve valer uma boa grana. Mas eu duvido que ele venderia essa coleção. Ele tem pra ele mesmo. Aí depois eles são homenageados depois de toda a treta e são perdoados e tal. E a escola decide enterrar oficialmente a cápsula do tempo. E colocam eles pra cavar o buraco. Vai ficar um buraco meio grande, né? Pra uma cápsula desse tamanho. E como o Salsicha só faz merda, ele ainda consegue jogar a pá dele no carro do diretor e quebrar o vidro de novo. Aí depois o Salsicha quer fazer alguma coisa, mas eles se despedem, né? Porque sem um mistério pra unir eles não têm tanto em comum pra ficarem saindo juntos por aí. Então cada um vai pra um canto, mas logo eles decidem dar mais uma chance pra essa amizade e correr atrás de outros mistérios pra resolver. Depois disso rola uma montagem musical com a música do desenho lá, que é show de bola, e acaba o filme depois disso. Tá, vamos lá. Muita gente não gosta desse filme, e o motivo principal é que ele não é da sequência original de live action, que são bons pra caramba. Mas como eu já deixei bem claro aqui, apesar de rolar assim comparações, são comparações injustas, né? Beleza, são os mesmos personagens de mais uma encarnação da franquia, mas com um escopo bem menor ainda, né? Então é claro que esse filme aqui é simplesmente humilhado pelo original, não tem nem como. Mas vamos tentar avaliar esse filme pelo que ele é e pelo seu escopo, tá legal? Então, o filme é legal. Eu me inclino a dizer que sim, é um bom filme. Não é um filme muito bom, mas nem de longe. Mas é um filme decente do Scooby-Doo. Quer dizer, um filme decente da Mistério S.A. Porque agora vai o primeiro grande defeito desse filme. O próprio Scooby-Doo. E dinheiro é uma coisa que essa produção aqui não tem. Por isso o CGI do Scooby realmente é bem limitado. Fazendo uma comparação injusta aqui, mas que não vai ter como evitar, o Scooby do filme original também já tá bem envelhecido. Já entrega a falsidade na parada, mas o filme tem 20 e tantos anos. Esse aqui tem, sei lá, uns 15. E tá bem pior a situação. Mas eu vou falar que o problema desse Scooby não é o fato dele ser feio ou falso, e nem a personalidade dele. O foda é que o Scooby aparece pouco. Pra baratear, eles focam todo o mistério nos personagens humanos. O Scooby deve ter uma única participação no mistério, e só. De resto, ele tá fora de cena o tempo todo. Eu vou dar no pé. Os outros personagens eu acho que estão bem legais, na verdade. O Salsicha é o Salsicha. A única coisa extra que a gente tem dele é essa parada dele ser solitário e querer amigos. Coisa que a gente viu pouco porque não tem muita história de origem da turma mesmo. O Fred tá um pouco diferente. Ele tá meio arrogante e ele fica todo, isso não é problema meu. Até que a água bate na bunda e ele tem que se mexer pra resolver a parada. Você pode questionar que ele não é tão gente boa assim como os outros Fred costuma ser. Mas cada versão tem seu Fred, né? O do filme original é vaidoso e rouba os créditos dos outros, mesmo que sem querer. E o Fred lá de Mistério S.A. é tão obcecado por armadilhas que não dá nem atenção pra namorada. Então esse Fred ser um pouco arrogante tá suave. Com o passar dos anos eles têm tentado dar outra cara pra Daphne do que ser a bonitinha em perigo, e isso foi tópico nos outros dois filmes. Aqui a decisão foi empurrar ela mais pro teatro, o que fica bom o bastante pra ser uma característica marcante, mas não se destaca tanto a ponto de ser uma mudança chata. Fora isso, ela continua sendo a riquinha e gente boa. E por fim a Velma, mesma coisa que você tá acostumado também, só que aqui o roteiro fica colocando ela falando coisas inteligentes pra fazer os outros parecerem burros, e é basicamente ela que resolve o mistério. Ela que faz as pesquisas e descobre as coisas na maior parte das vezes. O elenco no geral eu acho que funciona bem, fora a Velma. Não sei o que tem nessa Velma, mas me incomoda. Eu acho que são as caras e bocas que ela fica fazendo, são meio exageradas. E também a química deles é
básica. Funciona, mas podia ser melhor. Mas de resto tá show, fora que, claro, eles não parecem ter 15 anos. O mistério apresentado no filme eu não vou cobrar muito porque o orçamento não permite algo muito elaborado. Você pode vir dizer que o vilão é muito idiota por fazer todo esse rocambole só por um pedaço de papel. Mas Scooby-Doo sempre teve vilões revirando o mundo por algo simples e mundano, então eu não vejo isso como um defeito. A direção e fotografia sinceramente são bem fodas, cumprem o papel com o pouco de dinheiro que tem. Só não vou dar ponto positivo pro figurino, porque eles não estão sempre com as mesmas roupas. O visual dos personagens é algo muito marcante de cada um. E Salsicha de camisa do Adão Negro e Fred de camisa vermelha não é legal. Apesar de certas críticas, o filme agradou a galerinha mais nova, que era o objetivo, né? E os DVDs venderam bem, o que garantiu uma sequência, que é Scooby-Doo e a Maldição do Monstro do Lago. Meu amigo, se em Um Mistério Começa não aparecia o Scooby-Doo direito, nesse aqui ele é inexistente. Durante todos esses anos, muita gente já me parou pra perguntar: Fred, e esse cachecol, hein? E eu sempre respondo a mesma coisa. Então, não tenha medo de se expressar. E lembre-se, estilo em primeiro lugar.